mas não esperávamos tamanho grau de controle sobre nossas rotinas diárias. Naquela mesma tarde de sábado, a vila foi alertada por mensageiros que corriam de casa em casa, convocando os fazendeiros para uma assembleia que ocorreria no dia seguinte. Ordens foram dadas a todos os chefes de família para que comparecessem à praça da vila. Não havia escolha. No meio da praça estava a plataforma montada, na qual os propagandistas haviam dançado uma semana antes. Esse lugar era destinado aos oradores e funcionários. Retratos dos dignatários do partido e do governo eram exibidos na plataforma. Slogans do partido pendiam abaixo dos quadros. Ao redor da plataforma postavam-se sentinelas armadas. Das ruínas da igreja, a metralhadora nos encarava. Soldados fortemente armados caminhavam ao redor da praça. E no meio da praça ficaram de pé os fazendeiros amontoados, silenciosos, mas inquietos, pois fazia muito frio. À hora marcada, os funcionários apareceram sobre a plataforma. As crianças de escola começaram a cantar o hino. O professor que a conduziu instou os fazendeiros a se juntar ao canto, mas eles permaneceram em silêncio. Assim que desapareceram no ar as últimas palavras do hino, o presidente do soviete da vila abriu a sessão e apresentou os funcionários do governo do condado. 3 comissários estavam na plataforma. Era o comissário da GPU, o comissário da organização do partido no condado, a quem havíamos conhecido quando ele comandava a brigada de propaganda, e o comissário da MTS. Os funcionários da vila também se postaram de pé sobre a tribuna. O chefe dos 1000, o camarada Zeitlin, o presidente do soviete da vila, e os líderes do Comintern e do Komsomol ficaram bem atrás dos comissários do condado. Concluídas as apresentações, o presidente do soviete da vila anunciou que o comissário do partido discursaria. O camarada comissário começou o discurso com toda a pompa de um típico orador comunista. Ocupou um lugar na frente da tribuna, tossiu no próprio punho, bebeu um pouco de água do copo que lhe foi oferecido pelo camarada Zeitlin, olhou com ares de indiferença para os fazendeiros reunidos e começou. Era o discurso típico que nos acostumamos a esperar de um funcionário comunista. Citou todos os pais do comunismo e falou de todas as revoluções ocorridas desde os dias de Adão e Eva. Descreveu a vida miserável que os fazendeiros nos países estrangeiros levavam e como eles eram explorados com selvageria pelos tubarões imperialistas. Então ele mudou seu tom de voz e falou da vida feliz na União Soviética. O paraíso existia na União Soviética, um paraíso na Terra. Uma assembleia, como poderia ocorrer em algum outro lugar? Uma assembleia como essa, como poderia ocorrer em outro lugar nos países capitalistas? Indagou Lamurioso. Não, apressou-se a responder a própria pergunta. Não há liberdade lá. E os fazendeiros como vocês, apontou para nós com ambas as mãos, os fazendeiros como vocês não têm esse privilégio, não têm as suas próprias assembleias. A sua histeria retórica continuou. Várias vezes foi repetitivo. Só depois de chamar pelo nome todas as partes do mundo e de usar toda a sua profanidade para descrever os tubarões imperialistas, foi que ele concluiu seu discurso conclamando os fazendeiros a se juntar às fazendas coletivas e lançando a advertência de que entre nós havia muitos curcos. Os curcos são os nossos inimigos, gritou, e devemos exterminá-los como classe social. Não deveria haver lugar para tubarões entre os inocentes peixes, acrescentou. Em seguida, descreveu os curcos como um instrumento perverso dos capitalistas que estavam preparando um ataque à União Soviética. Dane-se em todos eles, gritou, terminando a sua arenga
propagandista. Dane-se cada um dos Kurkels, dane-se todos os membros das suas famílias. Depois que eles bravejaram esses slogans, os funcionários sobre a tribuna, os soldados, os milicianos e as crianças reagiram ao seu discurso com aplausos longos e ruidosos. Mas os fazendeiros apenas trocaram olhares e não aplaudiram. Bater palmas como expressão de excitação e satisfação era um novo costume citadino. Mas éramos fazendeiros e assim refreamos nossa mostra de entusiasmo. Notando essa indiferença, os funcionários pareciam confusos, mas a situação foi salva pelo comissário da GPU. Assim que os aplausos acabaram, ele assumiu o lugar do orador. Falou em frases curtas e claras. Camaradas, começou dirigindo o seu olhar frio aos fazendeiros. Camaradas, foi um grande prazer ouvir um discurso tão belo e verdadeiro do nosso prezado camarada comissário. Mas é uma coisa horrível ver que essas palavras altamente patrióticas do nosso amado comissário são ignoradas e boicotadas pelos inimigos do povo. Os fazendeiros se entreolharam apreensivos. O comissário, depois de fazer uma pausa de efeito, prosseguiu. O que aconteceu agora é a melhor prova da presença entre nós de inimigos do povo. O camarada comissário falou em nome do nosso amado Partido Comunista e do governo do nosso povo. Ele falou em nome do nosso grande líder, o camarada. Uma explosão de aplausos o interrompeu. Ele parou. Os aplausos ficaram mais ruidosos. Os fazendeiros também aplaudiram com mais energia dessa vez. Eles os entendiam muito bem. Assim que se fez silêncio novamente, o comissário prosseguiu. Camaradas, as palavras do comissário foram as palavras do partido. Alguém começou a aplaudir novamente, mas o comissário o ignorou e prosseguiu. Mas, camarada, vocês receberam essas palavras com silêncio e, portanto, com oposição. Ele fez uma pausa momentânea. Para mim, na condição de seu comissário da GPU, isso significa que entre vocês estão aqueles que agem como inimigos do povo. Kurkels, aquele elemento capitalista para o qual aquelas palavras não são agradáveis e que estaria disposto a estrangular o camarada comissário em vez de saudá-lo com aplausos alegres. Verificando o efeito das suas palavras sobre os ouvintes, ele parou por alguns minutos, enquanto olhava para a audiência. Então, falando entre os dentes, mal abrindo a boca, deu um aviso. Teremos de segurar o touro pelos chifres, disse raivoso. Sou forçado a adverti-los de que até a menor tentativa de se opor à medida do nosso amado Partido Comunista e do governo do povo será suprimida impiedosamente. Haveremos de esmagar vocês como parasitas odiosos. Com essas palavras ele acabou o discurso. Aplausos ruidosos ecoaram através da praça. Os fazendeiros, olhando vergonhosamente à sua volta, bateram as palmas mais rapidamente e então todos caíram abruptamente em silêncio. Os fazendeiros encaravam de frente a plataforma. À frente deles, entre as ruínas da igreja, viram a metralhadora. Os homens em serviço militar se plantaram vigilantes ao redor da praça. O silêncio foi interrompido pelo presidente do soviete da vila. Enquanto ele chamava outros oradores, um após outro falavam todos os funcionários que estavam sobre a plataforma. Até alguns fazendeiros tomaram a tribuna, em sua maioria membros bem conhecidos do Comesan e apoiadores ativos do regime comunista em nossa vila. Mas não ouvíamos mais. Batíamos palmas depois de todos os discursos, embora as nossas mentes estivessem em outra parte. Os funcionários haviam deixado claro que os moradores da vila tinham de se juntar às fazendas coletivas ou ser banidos para a Sibéria ou para outras regiões frias da Rússia. Eles falavam sobre destruir os Kurkels, como se estivesse falando da destruição de alguma praga agrícola ou peste animal. Também deveríamos participar de sua destruição. Eles não nos deram instruções sobre como isso se faria,
mas nos deram a entender que qualquer forma ou meio estariam justificados. Embora eu ainda fosse um garoto naquele tempo, muitas questões se atormentavam depois daquele discurso. Quem eram aqueles Kurkon a quem se podia dar o rótulo, de Kurkon? Eu me perguntava, será que o meu vizinho também é um Kurkon? E quanto à minha família e parentes, seríamos todos nós Kurkons? Alguém gritou. O que significa Kurkon? O comissário do partido respondeu. Kurkons são os exploradores dos pobres. São o que restou do antigo regime e devem ser liquidados como tais. Também aqueles que se opõem à política do partido e do governo são considerados Kurkons. Também serão liquidados. Essa explicação sugeria que qualquer um poderia ser rotulado como Kurkon. Enquanto o sol do inverno se punha atrás das ruínas da igreja, o camarada Zeitlin propôs que moradores da vila enviassem um telegrama ao Comitê Central do Partido Comunista e ao governo soviético, dando a expressão ao seu agradecimento pelas vidas prósperas e felizes dos habitantes das vilas soviéticas e, em particular, pela introdução das fazendas coletivas. Como acontecera na Assembleia de Centena, houve apenas uma questão. Quem é o contrário? Como ninguém ousou opor-se, o telegrama foi aprovado por aclamação. Quando os aplausos acabaram, o presidente da Assembleia procedeu à leitura da inevitável resolução. Ela afirmava que os fazendeiros estavam felizes em se juntar às fazendas coletivas e que eles haviam prometido ao partido e ao governo completar a coletivização da vila até o 1º de maio. Uma vez mais, visto que nenhuma única voz se ergueu em oposição, a resolução foi adotada e a Assembleia foi suspensa. Termino aqui, pessoal, o capítulo 5º, certo? E assim, conforme eu vou lendo, eu vou revivendo o que aconteceu quando eu li. Principalmente nessa parte aqui que a igreja é destruída. Quando eu li isso, eu li esse capítulo chorando. E para agora, lendo para vocês, eu tive que me segurar para não chorar de novo. Porque vocês viram como é triste, gente? Vocês viram o que o comunismo faz? É muito triste. É muito triste. E eu espero conseguir entregar esse livro. E eu vou conseguir com a ajuda de Deus. Para que esse conteúdo fique à disposição e a gente fique alerta, né? A gente fique alerta para e ver que em 2018 Deus teve misericórdia dessa nação. Deus teve misericórdia desse povo brasileiro em 2018. É só isso que eu tenho para dizer. Pessoal, mais uma vez eu peço a vocês, se inscrevam no canal. Me ajudem, porque se vocês não se inscreverem, eu não vou conseguir levar esse canal adiante. Então, peço para vocês, se inscrevam no canal, deixem um like. E mesmo que seja para não curtir, mesmo se você não curtiu, deixe lá o seu dislike. E compartilhe o vídeo. Tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus. Até mais.